levou 40 varadas, depois pegaram um instrumento chamado flagelo e o flagelaram. O flagelo era um chicote feito com couro de animal, trançado, eles trançavam, e entre os espaços das tranças, eles prendiam um caco de osso de ovelha, para quando bater no couro do peão, dilacerar. Tinha prisioneiro que morria na surra, ele nem chegava a carregar a cruz, porque no flagelo já matava um cara. E a Bíblia diz que Jesus foi flagelado, que ele foi moído, que ele foi açoitado. Também diz que ele foi escarnecido. Depois de bater, flagelar, arrebentar com ele, pegaram uma capa, vestiram ele de vermelho, fizeram uma coroa de espinho, colocaram na sua cabeça e, não conformado, pegaram uma cana, que é um porrete ou uma vara, bateram na cabeça para os espinhos cravar na cabeça dele e não sair mais. Então veja o sofrimento do Senhor. Depois ele foi escarnecido e zombado. Lembra o que o profeta disse? Era o mais desprezível entre os homens. Aí bateram nele, colocaram a capa, colocaram a coroa, vendaram o olho dele e davam bofetada nele e diziam: tu não és profeta? Diz quem te bateu. Tu não és o Cristo? Diz quem te bateu. E ele não disse uma palavra, porque ele era o cordeiro que foi levado para o matadouro, foi ferido na cabeça. Depois de ferir, o judeu fez o ato mais desprezível que poderia fazer, ou o romano poderia fazer um prisioneiro, que era cuspir na sua face. Tu não é rei? Eis aí o rei, a sua coroa, e cuspiram na face dele. Na realidade, irmão, era a humanidade cuspindo na cara de Deus. Éramos nós ali representados pelo gênero humano, cuspindo na cara de Deus. Aí, como não podiam levar ele, carregando a cruz com aquela capa, despiram ele, vestiram ele com uma roupa, um pano de saco, e mandaram ele carregar a cruz. Ele carregou a cruz. Ele não amaldiçoou, ele não xingou, ele não profetizou contra. Ele foi moído, foi preso no lugar do outro, foi açoitado, foi corado com coroa de espinho, foi escarnecido, foi zombado, foi ferido na cabeça, foi cuspido, foi despido. Quando ele estava lá na cruz, que era um ato que a lei romana dizia que se alguém estava pregado numa cruz, pedisse água, eles tinham por direito romano de dar um copo com água a quem estava na cruz. E a Bíblia diz que quando ele teve sede, ao invés de lhe dar água, lhe deram. Agora imagina que dá vinagre com um cara que está com a boca toda estourada, os beiços todos sangrando, os dentes todos quebrados. Você dá vinagre para o cidadão. Imagina o que o ser humano não faz. E depois de tudo isso, ele foi crucificado. Aquelas ervas amargas simbolizavam o sofrimento de Israel lá no Egito. Futuramente, jogando para o futuro, a Bíblia joga que aquela erva amarga também simbolizava o sofrimento de Jesus. E ele pagou um preço alto por nós. Foi muita dor, foi muita pancada, foi muito sofrimento. A igreja hoje não prega muito isso, porque isso não é muito popular não. Constrange, meu Deus, constrange. É uma coisa constrangedora, a gente não pode. As pessoas vão ficar com trauma. Que trauma que nada, rapaz. O profeta diz: o castigo que nos traz a paz, ele
que você acha que Jesus, quando ressuscitou, ele continuou com a marca dos cravos na mão? Porque é uma profecia na Bíblia que diz que quando ele chegou diante do Pai, o Pai pediu conta do trabalho dele. E sabe o que foi que ele mostrou para o Pai? Ele mostrou as mãos dele. Ele disse: eis aqui os cravos que da minha dor, do meu sofrimento pela humanidade. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, é um sinal, é um selo de que o sacrifício dele foi eficaz, verdadeiro e durará para todo sempre. Louvado seja Deus. Então, meu irmão, minha irmã, aquele pão ácido simbolizava o sofrimento de Jesus. Aquele pão, aquela erva amarga. Aí tem o pão ácido. Pão ácido. O pão ácido, pão sem fermento. Cordeiro, erva amarga, pão sem fermento. Que graça tem comer pão sem fermento? Na Santa Ceia que a gente toma, o pão é sem fermento. Aí Deus, sabendo que comer pão sem fermento não é fácil, colocou o vinho para facilitar engolir. Hoje a igreja come separado, né? A igreja come o pão, engole, depois pega o vinho e toma. Na igreja primitiva não, ele pegava o pão, mastigava, tomava o vinho e engolia. E na igreja primitiva era um cálice só, né? E hoje o povo é tudo lá. Ainda é assim a congregação, né? Mas tanto faz, um copo, 30 copos, ou em 100 copos. O que importa é que estamos comendo e bebendo do corpo e do sangue do Senhor. Isso é o que importa. Pão ácido. O pão sem fermento significava a unidade e a pureza de Israel como nação separada para Deus e que não deveria se contaminar com o mundo. O fermento na Bíblia é símbolo do pecado. O pão sem fermento é símbolo de unidade e santidade. Olha o que diz Êxodo 19, versos 5 e 6. Diz assim, ó: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, por toda a terra, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falareis aos filhos de Israel. Deus estava dizendo: ó, quando os filhos de vocês perguntarem na comemoração da Páscoa: pai, o que significa o cordeiro? Você vai dizer isso, isso, isso. O que significa ervas amargas? Isso, isso, isso. O que significa este pão sem fermento? Você vai dizer para ele: esse pão significa todo o povo de Deus, que com muitos grãos de trigo é amassado. Não é assim que a mulher faz, não é? Vai amassando, né? Você joga lá, é aquela farinha que não tem unidade, né? Se bater o vento, leva tudo. Mas depois coloca óleo, coloca lá, né? Água, aí vai, né? Amassando, vai mexendo. Aí aquilo que era seco vai virando uma massa. Aquela massa, né? Os grãos ficariam bem unidos, bem untado. Fica aquele bolo ali. Você pode colocar o ventilador que ele não vai embora. Por quê?